Segundo grandes doutrinadores, a teoria da relação jurídica processual é insuficiente, sendo o processo mais do que correlação entre deveres e direitos jurídicos, significando uma verdadeira instituição com hierarquia, objetividade, universalidade e elasticidade. Esse é um dos temas apontados na obra jurídica de Roberto Delmanto Júnior, Inatividade do Processo Penal Brasileiro, sobre a relação jurídica processual. Há que se dar relevância à reflexão contida nos ensinamentos do saudoso doutrinador Francesco Carnelucci. Il procedimento è il processo in moto o, in altri termini, il movimento del processo, significando o procedimento é o processo em movimento ou, em outros termos, o movimento do processo. Hoje, Direito e Justiça em Foco tem a honra de conversar com um grande advogado criminalista. Eu digo grande porque é a única expressão que eu tenho para... E vocês vão perceber, caros telespectadores, no decorrer do programa. Ele é uma pessoa altamente importante dentro da advocacia criminal. Ele tem, naturalmente, uma razão para isto, porque sempre foi intimado a estudar, não é? E ser o que é hoje um dos grandes advogados criminalistas e um dos grandes pensadores do direito penal. Isso que é importante, direito penal e direito processual penal. Pensar em direito penal, em direito processual penal, é a vantagem desse grande advogado que é Roberto Delmanto Júnior. O currículo dele é enorme. Formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde obteve, em 1997, grau de mestre e, no ano de 2003, o título de doutor em Direito Processual Penal, sob a orientação do excelente doutor Rogério Lauria Tucci. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, em 2010, 2012, e membro do Conselho Curador da Escola Superior da Advocacia. Depois, então, ele é professor de pós-graduação e também em São Paulo e foi professor convidado da Escola Paulista da Magistratura, da EPM. Tem diversos artigos publicados nos jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e Globo. Um dos fundadores, em 2011, do Instituto Delmanto. Notem bem, Instituto Delmanto. E depois, no decorrer do programa, eu vou falar sobre a origem, não é, desse Instituto Delmanto, voltado à discussão dos grandes temas que envolvem a liberdade, a segurança pública e a imprensa diante do direito penal. Foi secretário-geral do primeiro fórum do Instituto Delmanto. Esta é uma parte do currículo deste grande advogado criminalista. Mas eu estou falando muito. Quem tem que falar é ele. E nós só temos 40 minutos do programa. Roberto, como é que vai? Muito obrigado, Dr. Laerte. É um grande prazer estar no seu programa e sempre reencontrando em das mais diversas oportunidades. É uma honra. Muito obrigado. A honra é nossa, creia. E eu falo isso empolgado, porque eu me lembro, Roberto, que lá atrás, em 1983, 84, eu tive a honra, eu era presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, eu tive a honra de homenagear um grande homem do direito penal, Dante Delmanto, seu avô. Maravilha. Viu? Então, para mim, foi uma honra muito grande. E hoje eu estou aqui com você, seu pai maravilhoso, Roberto Delmanto. Uma maravilha
de pessoa, meu grande amigo. Receba a minha homenagem, por favor. E hoje eu tenho essa honra de receber você aqui. Você é a estrela do programa, tá bom? Muito obrigado. Eu sou estrela. O senhor que está me fazendo aqui a estrela. Não, senhor, você é. Mas é uma grande honra estar aqui e poder discutir processo penal, direito penal, os grandes temas da cidadania. Claro. Que é tão sofrida, tão combalida nesse nosso Brasil. Né? É verdade. Bem, Roberto, eu já vou iniciar o meu tiroteio aqui de perguntas. Você tem uma dissertação sobre as modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. Qual o maior significado desse tema? Por favor, diga ao telespectador. Olha, essa foi a minha dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo e ela surgiu da prática, porque foi algo, a minha carreira jurídica, ela foi algo um tanto quanto inusitada. Eu entrei na Universidade de São Paulo, me rasparam os cabelos, eu fiquei careca. E eu lembro que no primeiro dia, antes de logo careca, mas não tinha nem começado a faculdade, eu fui para o escritório e eu comprei um terno branco e uma gravata vermelha. Achava que eu estava abafando. E careca, com aquela testa reluzente, fui ao escritório e encontrei meu avô Dante Delmanto, meu pai e o meu tio Celso Delmanto. Celso Delmanto, exato. Bati na porta e disse, eu quero começar a trabalhar. Meu pai ficou orgulhosíssimo, meu tio Celso, meu avô. E eu comecei a ir às audiências, careca, com terno branco e a gravata vermelha. E sentei-me às mesas de audiência, tudo com meu pai, muito orgulhoso. Acompanhei plenários do júri, desde o começo. E a coisa foi pegando e fui tendo uma afinidade com Celso Delmanto, meu tio, como se fosse unha e carne. Até gerava um pouco de ciúmes com meu pai muito pragmático, e o tio Celso era um jurista com os acórdons e uma cabeça brilhante. Então, a parte da manhã eu ficava com o tio Celso e a parte da tarde com meu pai, Roberto. E aconteceu o seguinte, no meio da faculdade, quando eu estava no 4º ano, o Celso falece. E eu vi o mundo desabar. E estava com meu pai e nós tínhamos lá o Código Penal comentado. É um monumento para o direito penal. Está aí firme e forte. Graças a Deus. Forte. Graças a Deus é o livro mais vendido em direito penal de códigos comentados do Brasil até hoje. E aquele mundo desabou. E eu disse para o meu pai, papai, não vamos deixar cair. E ele estava com uma depressão, estava um período muito difícil. E peguei ele. Eu fui compilando, que eu ajudava o Celso a compilar a jurisprudência. Não tinha computador, o fax era deste tamanho, tinha acabado de chegar, não tinha celular, era outro mundo e era outro dia. E eu compilava, fazia os copiões. E nós atualizamos o Código Penal, que foi editado depois em 1991, mas foi feito em 1990 e meados de 89, logo após o falecimento do Celso. Eu fiz um a um as páginas, dobrando e colando o copião. E eu até imitava a letra do meu tio Celso, de tanta saudade que eu já sentia dele. E o livro foi editado. E eu estava no 5º ano da faculdade e foi lançado o livro. Eu, evidentemente, não podia constar da capa, porque era um estudante. Mas meu pai me colocou no prefácio. Só que os professores da faculdade, o Zé Henrique Pierangeli, por exemplo, sabiam. Saudoso Pierangeli. Saudoso Pierangeli. Que maravilha. Nossa. E eles sabiam disto. O Rogério Laureatucci, meu grande professor, e eles indicaram o livro que eu tinha ajudado a atualizar. Quer dizer, eu tive essa circunstância que o destino me encaminhou de ter um livro indicado para os alunos, para mim mesmo, para os colegas, que eu tinha ajudado a atualizar no 5º ano da Faculdade de Lei do Lago São Francisco. E o professor Rogério Laureatucci, com quem eu tenho muita afinidade, foi inclusive meu padrinho de casamento depois, me instigou a ir para o mestrado. E aí que saiu este livro, As Modalidades de Prisão Provisória e seu prazo de duração. E ele veio da prática dos habeas corpus do escritório e desta angústia de verem as pessoas serem presas antes de serem julgadas. E foi um estudo profundo, pegando convenções internacionais e, enfim, significa para mim, este livro, eu dizia que quando eu acabei de escrever As Modalidades de Prisão Provisória, que tudo que eu sabia estava lá.
Eu não sabia mais nada do que estava tudo lá. Eu dizia, olha, eu não sei mais nada, tudo que eu sei está aí. Tá aí. Agora vamos para um outro estágio, mas o que eu tinha de conhecimento está aí. E você sabe muito. Não, sabe sim. Tá. Esse livro significou assim, meu primeiro passo e eu tenho muito orgulho desse livro. E ele tem coisas belíssimas, desde o conceito de flagrante, a questão do excesso de prazo, da justiça italiana, em que a scarcerazione automática, passado determinado período, a pessoa deve ser posta em liberdade. Quer dizer, porque não existem até hoje prazos para prisão provisória no processo penal. Então, o livro enfatiza muito isto e a questão do direito à indenização daquele que ficou preso e é absolvido, mesmo sem ter tido um ato de ilegalidade. Uma responsabilidade objetiva do Estado. Eu tenho um capítulo inteiro só sobre indenização e eu tenho a grande honra de ter sido citado várias e várias vezes no STJ em acórdãos garantindo indenização a pessoas que foram presas. Inclusive é um direito constitucional. Um direito constitucional. Da cláusula pétrea, que é o artigo 5º, se não me engano, esse é o inciso 75. Isso, perfeito. Mas diziam que o judiciário estaria infenso, como se fosse o inglês, the king do not wrong. Quer dizer, o rei não erra e o judiciário, os atos jurisdicionais não ensejariam indenizações. Mas isso caiu. E aí se demonstrou com a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi ratificada pelo Brasil, e com a própria Constituição, que há sim a responsabilidade objetiva do Estado, mesmo que não tenha havido dolo, fraude, má-fé por parte do judiciário, um erro judiciário. Há direito à indenização, mesmo não existindo erro. Muito bem. Agora eu pergunto a você o seguinte, o que você entende como uma construção de um processo penal mais justo? Olha, a pergunta é fantástica. Nós temos que ver, o justo é o balanceamento. E como é difícil, porque nós temos a vítima, os interesses da vítima, nós temos o justo sentimento de revolta, o justo sentimento de insegurança, e, por outro lado, nós temos o acusado, a angústia no acusado, e essa indefinição. E nesse conflito, já se dizia que para se analisar, saber se um país é democrático ou não, vá ao processo penal. Ele é como, Júlio Maier dizia, ele é como um termômetro dos elementos democráticos e autoritários de uma nação. Porque quando acontece um crime, a sociedade se revolta e se sente ameaçada. Claro. A autoridade policial, o judiciário, o Ministério Público é compelido a agir. Muito bem, eu pago o seu salário, você recebe as suas férias, você é um funcionário público, o que você vai fazer a respeito? Eu sou um cidadão, eu não posso portar uma arma para me defender, fazer justiça com as próprias mãos, eu deleguei esta função ao Estado. Claro. E agora eu quero a cobrança. Então, nessas horas de grande tensão, é que se verificam os freios no âmbito, no afã de se descobrir a verdade, até que ponto a autoridade, nos melhores das intenções, tem seus freios inibitórios firmes e fortes, ou não, ela cai para a tortura, para o arbítrio, e hoje nós temos também essa questão da imprensa muito forte, muito é uma forte. revolução no processo penal, a questão da imprensa. Então, o processo penal justo, eu entendo como algo utópico, mas é um processo que respeite de forma intransigente os direitos e garantias individuais do acusado, da vítima, dos parentes da vítima, de todos. Porque um processo com a morosidade com que se encontra o judiciário brasileiro, ele pode ser tudo menos justo. Ele é injusto para o réu, ele é injusto para a vítima, ele é injusto para a sociedade. A morosidade do nosso poder judiciário, eu vou usar uma palavra forte, eu equiparo ela a um verdadeiro câncer em nosso país. É verdade. E o que você atribui a essa morosidade? Eu não sei, você está lembrado que você me ofereceu um livro em 2004? Eu estava vendo aqui antes do programa, viu? Mas a pergunta fica no ar, mas eu vou ler aqui aquilo que você escreveu para mim. Naquela época já era desembargador. Ao eminente desembargador Laércio Laurelli, ofereço com profunda admiração Roberto Delmanto Júnior. 4 de maio de 2004. E
E você foi muito generoso comigo. Eu fico muito feliz, porque a nossa afinidade é antiga, né? Você se lembra desse livro, claro. né? Oh, é A Menina dos Meus Olhos. É o segundo livro que eu escrevi. Então eu vou dar uma lida aqui. O tema da inatividade, até então inexplorado na literatura jurídica concernente ao processo penal em nosso país, é um dos mais importantes e empolgantes, tanto mais quanto se vislumbre as suas 3 distintas espécies: revelia, ausência e inércia. Isso é uma parte aliás, muito bem escrita, prefaciado pelo grande também Rogério Lauriatucci, a quem eu presto minha homenagem. Então, mas depois nós vamos falar sobre ele. Perfeito, tá? perfeito. Muito bem. E a morosidade, então? Eu equiparo como a questão da física. Né? Nós temos um paquiderme, um elefante, né? Ele demanda mais energia. O que um elefante consome para sobreviver? Toneladas de alimento. Ou seja, quanto maior a estrutura de um órgão, mais energia ele consome. E pior, quanto maior essa estrutura, mais difícil dela se movimentar. E quanto mais lerda for o seu movimento, a tendência é ele continuar na lerdeza ou ele diminuir isso. Porque para se impor um movimento, precisa a lei natural, como dizia no livro de Galileu Galilei. Aliás, né? essa era uma pergunta que eu ia fazer a você. Eu já captei. Tudo há um movimento da inércia. Né? A inércia, ou seja, se você não põe uma nova energia, com a resistência tende a parar. E eu aqui visualizei, talvez quase um delírio, assim, mas uma equiparação, um paralelo entre a física e o nosso judiciário. E o direito. Muito bem. Então, mas você, por exemplo, você me falou a respeito de um acordo do Supremo Tribunal Federal que eu entendi que poderia ser a causa também da morosidade do judiciário. Você não quer falar sobre ele? Sem dúvida. Eu estou trabalhando na lei ambiental. Estou atualizando, que nós vamos lançar um novo livro daqui a uns 2 meses. E me deparei com um acórdão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Peluso, trancando uma ação penal contra um pescador que estava com 12 camarões. Isso em 2012. 12 camarões e uma rede de pesca em Santa Catarina. E determinou, evidentemente, o trancamento da ação penal, porque o delito não era materialmente típico, não havia uma ofensa ao meio ambiente. Mas precisou chegar no Supremo Tribunal Federal um caso de um pescador com 12 camarões. Outro tema também que nos aflige é a questão da chamada prescrição penal antecipada. É verdade. Que, evidentemente, que não tem previsão legal para se decretar extinção de punibilidade antecipadamente. Não se fala disso. Mas se um juiz se depara com um caso de menos gravidade, mas que se ele sabe que se ele aplicar a pena, mesmo que seja o dobro do mínimo, vai dar uma prescrição retroativa, porque agora se mudou a lei, não se conta mais entre o fato e o recebimento da denúncia a pena em concreto, só a prescrição em abstrato. Isso. Mas até pouco tempo atrás, isso se contava. E os juízes rejeitavam denúncias, dizendo, olha, eu não tenho interesse, porque eu vou gastar. Quanto custa um processo penal? Eu vou gastar hora de oficial de justiça, escrevente, o tempo, todo o aparato. E os casos que eu deixo de julgar por causa desse caso, eu sei que não vai dar em nada. E falta interesse. Mas o que faz o Ministério Público, hoje, agora, em 2013? Recorre, dizendo que é um absurdo não se ter uma sentença de mérito, e julgando que não vai dar em nada. Mas é matemática, é impossível aquele processo ter alguma efetividade. E amanhã nós temos um julgamento no Tribunal de Justiça, e o Procurador de Justiça fez um bruta de um parecer, dizendo que é por decisões como essa que havia o descrédito do Poder Judiciário. Ora, o descrédito é justamente o contrário. Submeter uma pessoa a um processo, chega até o final, mesmo que a condene, e depois diga, olha, não existiu nada, tudo desapareceu porque prescreveu. Olha, encerra isto antes. Sejamos pragmáticos. Isso é um exemplo também da morosidade do Poder Judiciário. Porque aí, nesse caso, o mérito ele não se discute, não é? Porque a prescrição ela atinge apenas o direito, não é? O direito, não o fato em si, não é? Para ser discutido, que é a matéria de mérito.
essa matéria de mérito fica afastada. Fica. Não é verdade? E até vai ser irônico a sustentação oral amanhã no tribunal, porque se os desembargadores determinarem que o juiz processe essa moça, eu vou dizer o seguinte, bem, ela será condenada, eu vou apelar, e na apelação eu vou arguir plenamente a prescrição. Então, os senhores vão decretar amanhã o que os senhores estão negando hoje. Os senhores vão ter mais trabalho, mais um processo para o Tribunal de Justiça, porque ele vai voltar para cá. São essas coisas, caro telespectador, que às vezes as pessoas, a mídia não coloca da maneira como deve ser colocada, como esta, por exemplo. Morosidade do Tribunal de Justiça. A morosidade, ela advém também de uma má interpretação da lei, uma má interpretação do fato, não é? Que poderia ser já resolvido lá atrás. E ele está aí atravancando, não é? O bom andamento da justiça brasileira. Então, é isso que nós temos que pensar. Não é só dizer que o judiciário está à beira do abismo. Não, não é assim. Nós temos que pensar aqueles que estão no judiciário, com aqueles que estão no judiciário, para ter uma definição boa e definitiva daquele fato, para ele não vir atravancar o processo, os processos lá adiante. Não sei, acho que é isso, né? Eu acho que nós teríamos que ter, como os americanos e os ingleses dizem, um think tank, ou seja, um tanque de pensadores, para o que a gente pode fazer para melhorar o judiciário sem causar nenhuma revolução, mas das práticas, ou seja, o judiciário tem a humildade de ouvir advogados, ouvir promotores, ouvir professores, falar, gente, o que nós podemos fazer para melhorar um pouco essa demanda tão reprimida de julgamentos. Muito bem. Caro Roberto Delmanto Júnior, eu agora vou chamar um pequeno intervalo e depois, no segundo bloco, nós vamos conversar ainda mais sobre esses fatos que, afinal de contas, chamam a atenção do jurisdicionado. Você aguarde, daqui a pouco retornaremos. Bem, ao retornarmos, eu já faço a pergunta ao meu querido amigo Dr. Roberto Delmanto Júnior. O que significa a conduta processual penal? Excelente pergunta. Esta é uma pergunta que está no seu livro, viu? Maravilha. Tá bom? Maravilha. O processo penal é movimento. Quando se tem a notícia da prática de um crime, ou pelo menos se um crime pode ter sido cometido, se encontra um cadáver na rua com um tiro no peito. Aparentemente, houve um crime. Então, se inicia o processo penal, a persecução penal, a sua primeira fase na polícia, com a investigação policial. E essa investigação, ela é toda regrada pelo Código de Processo Penal para que se busque a verdade. Só que essa busca da verdade, ela possui limites. Ou seja, limites da legalidade, se respeitar a integridade física das pessoas, a sua intimidade, o sigilo bancário, a não ser que seja justificável a sua quebra, o sigilo telefônico e assim por diante. Ou seja, há um balanceamento entre as liberdades individuais, o interesse e a necessidade do Estado descobrir a autoria de crimes da qual e a materialidade de crimes cuja notícia tenha do cometimento da ocorrência tenham chegado ao seu conhecimento. Então, se inicia a persecução penal. Então, o processo penal regra a busca da verdade, impondo limites sob pena de nulidade. O Estado pode fazer isto. Mais do que isso, ele não pode, mesmo que o crime seja gravíssimo. Claro. E quanto mais grave a acusação, maior é a tentação do arbítrio, do abuso. Porque, como eu disse no primeiro bloco, vem a cobrança social. Descubra-se o criminoso. A sociedade demanda por justiça e com justiça. É um direito da sociedade se revoltar, porque ela quer segurança, nosso instinto de sobrevivência. Ninguém gosta de sair à rua sem saber se vai poder voltar ou não. Nós vivemos, aliás, num estado de pânico aqui em São Paulo. É verdade. E a conduta processual penal, ela, nesse sentido, ela pertine a todos os sujeitos do processo penal. E nunca se estuda isso, doutor Laércio. Quem são os sujeitos do processo? É um grande palco, como se fosse um grande teatro.
Nós temos o policial, nós temos o escrevente e na justiça, nós temos o escrivão na polícia, nós temos o oficial de justiça, nós temos os peritos, nós temos o promotor, nós temos os advogados, nós temos as testemunhas, nós temos tantas e tantas pessoas que participam dessa vida do processo penal, desse grande palco. E essas pessoas, cada uma delas, devem praticar algumas condutas ou não. Então, o Ministério Público, ele tem a discricionariedade regrada, ou seja, se formada a opinião delicti dele, ou seja, houve um crime, há indícios da autoria, da materialidade, está ali, ele tem que oferecer uma denúncia. Agora, é um dever ao mesmo tempo. Agora, se ele se convence de que não há aquela materialidade, ele não oferece a denúncia. Claro. Então, nós temos condutas comissivas e temos também condutas omissivas. Todas regradas. Por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, não recorre de uma absolvição. É uma conduta omissiva. E é um direito dele não recorrer se ele entende que não há fundamento, ele simplesmente não recorre. E ela não é censurada. Já existem outras condutas omissivas que são censuradas. Por exemplo, se o advogado não arrola as testemunhas de defesa na resposta à acusação, a preclusão é uma sanção. Claro. Ele perde o direito. Por quê? Porque o processo precisa ir para frente. Então, as condutas, nós temos condutas comissivas de ação, temos condutas omissivas, e muitas vezes o fazer é imposto como um dever, outras vezes o fazer há uma discricionariedade, se pode fazer ou não fazer, e por vezes a inatividade também é legítima, como desses fatos de não recorrer, gerando efeitos jurídicos. Quer dizer, toda conduta, nós temos com Giorgio Del Vecchio, né, que nós temos a questão da relação jurídica. Há uma relação entre sujeito ativo, um sujeito passivo, um tem direitos, outros têm deveres, regrado pelo direito, criando direitos e deveres. No processo penal, nós temos condutas omissivas ou comissivas. Algumas condutas omissivas são apoiadas pelo próprio ordenamento processual penal, outras são sancionadas, claro, e assim por diante. Então, é um universo de condutas de todos esses. O acusado tem o direito de silenciar. E outra coisa... Uma conduta omissiva. As condutas, elas só são punidas quando elas apresentam aquele teor da realidade, porque as condutas imaginárias, eu chamo de condutas imaginárias, que o indivíduo, ele imagina uma conduta e ele não coloca em prática. A partir do momento que ele coloca em prática, aí sim, é uma conduta real. Exatamente. Não é verdade? É a manifestação da vontade. A manifestação da vontade. Isso, conduta é a vontade manifestada corporeamente. Isso. Né? Ou por palavras, por gestos. Enquanto imaginária, não há crime nenhum. De jeito, porque ela está dentro da cabeça, da mente nem vamos chamar de agente, de uma pessoa que não coloca em prática. A partir do momento que ele coloca em prática, já é diferente. Mas só que nós estamos vivendo uma revolução quanto a isso. Porque o direito penal hoje, ele está cada vez mais querendo avançar para antes do cometimento do crime. É o direito preventivo, como na guerra ao terror do 11 de setembro dos Estados Unidos, em que, sob a era Bush, com a linha das torturas, tudo, se prendia um terrorista e se torturava, a pretexto de um processo penal, mas não se torturava para saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer para apurar um crime. Se torturava para saber qual será o próximo ataque. Isso não é processo penal. Isso é guerra. Guerra suja, violando a Convenção de Genebra. Mas o interrogatório era feito sob o pretexto do processo penal para uma ação preventiva. E o que está acontecendo? Nós temos esse avanço do direito penal. Nos Estados Unidos é o crime de conspiração criminosa. E aqui nós temos no Brasil que só pode haver crime após o início da execução. Claro. Antes seriam irrelevantes penais, os atos preparatórios. Mas hoje, a punição, o legislador está avançando para os atos preparatórios. Então nós tínhamos só o crime de quadrilha ou bando, que era o exemplo típico de um ato preparatório. Certo. Reunirem-se mais de 3 pessoas para o cometimento de crimes. Ou seja, já se pune antes. Pune-se o quê? O pensar, o planejamento. Agora, o direito penal vem avançando cada vez mais nos atos preparatórios, por exemplo, na lavagem de dinheiro. E assim por diante. Eu lembro, havia um filme chamado Minority Report, um filme de ficção científica, em que ficavam seres alienígenas, assim, uns seres estranhos boiando numa banheira, e eles tinham insights
do crime que ia acontecer logo depois. E a polícia corria atrás e prendia o sujeito antes de cometer o crime. E é isso. O que nós vivenciamos hoje com as interceptações telefônicas? O que nós vivenciamos hoje com o estado policialesco que nós vivemos? Cada vez mais uma intervenção do direito penal, da conspiração, antes que o fato ocorra. Então, está havendo uma revolução, porque o direito penal, eu digo, sempre olha para trás. Quer dizer, ocorreu um fato e vai se reconstruir aquele fato. A partir daquele momento. Ou seja, mas o crime já aconteceu. Nós estamos sempre correndo atrás. Agora não. Eles estão querendo entrar com o processo penal antes do fato. E isso é perigosíssimo para as liberdades Claro que é perigoso. Mas como que você vai ingressar com um processo penal, ou mesmo dar início a um inquérito policial, se o fato ainda não ocorreu, se ele está apenas no planejamento? Então, mas eu dou um exemplo fantástico. Vamos lá. Aconteceu não, isso no porque Nordeste. O telespectador, tenho certeza absoluta, que ele está bem interessado. Não é? Sem dúvida. É uma coisa maravilhosa. Olha, numa cidade do Recife, de Pernambuco, um sujeito, pelo que se entendeu, seria um matador de aluguel. Ele estava caminhando com uma arma e com a foto do sujeito que ele ia executar. Pelo menos se presume isso. E por um acaso, ele foi parado numa blitz policial. E nessa blitz policial, encontraram a arma. E ele foi preso, evidentemente, por porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma. Claro. E não era arma proibida. Crime afiançável na polícia. Mas tinha junto o nome e a foto da pessoa. O delegado viu aquilo e falou, não, mas você estava indo matar uma pessoa. Mas ele não tinha começado a execução do crime. E aí o delegado de polícia não arbitrou fiança, embora coubesse, e o juiz da cidade arbitrou uma fiança de 50 milhões de reais. Dizendo o seguinte, ora, embora seja um porte de arma, se vislumbra que as intenções dele eram das piores, e que como a vida humana não tem valor, nada mais justo do que colocar a fiança no valor máximo de 52 milhões. Eu acho que o juiz impediu que ele cometesse o crime saindo de lá, porque ele poderia comprar uma outra arma ou coisa parecida. Seria uma decretação de uma prisão preventiva, Claro. sem dúvida nesse aspecto. Mas, da maneira como foi posta, quer dizer, o crime de tentativa de homicídio não começou. Não começou. Ele só pode ser acusado por Claro, um porte de arma. É lógico. Então, esse é um exemplo, quer dizer, do direito penal avançando, que é essa questão do planejamento da conspiração. E é um dos grandes dramas atuais que nós vivemos, é justamente este. Aonde começa a intervenção penal? Então, nós temos hoje todas essas interceptações telefônicas, e-mails. Algum telespectador tem dúvida de que o Google é monitorado? Alguém tem dúvida de que os sites que nós visitamos, fica tudo registrado? Fica tudo registrado, é isso mesmo. Fica tudo registrado. A tecnologia acabou com a privacidade. É verdade. Acabou com a privacidade. Isso é passado. O inciso 10 do artigo 5º da Constituição caiu por terra. E já. nós podemos viver com inteira transparência? Se nós pudéssemos ler a mente das pessoas, se eu tivesse um poder telepático e ler a mente de vocês todos, telespectador, o que vocês estão pensando de mim agora? Não haveria casamento. O pensar consumaria traição. É verdade. A sociedade estaria implodida. Nós não temos como viver com inteira transparência. Nós temos os nossos segredos, os nossos pensamentos, os nossos pequenos pecados. Quem não os tem? Claro que temos. E se nós tivéssemos essa completa translucidez, a sociedade estaria exterminada. Eu acho que daí nós temos as questões de Wikileaks, de vazamento de informações, e tudo isso está envolvendo com o processo penal. É isso que nós estamos vivenciando. É um Estado cada vez mais policialesco, entrando dentro do mero pensar, da cogitação. A cogitação, que hoje é um ato preparatório, ela em si está sendo transformada já num motivo de intervenção penal, o que é muito preocupante. Então você, caro telespectador, ficou conhecendo hoje esta fase anterior a um fato delituoso, a uma infração penal. Isso pode ocorrer futuramente. Não é verdade? Perfeito. Então, me diga uma coisa, em processo penal, fato deve ser entendido como uma categoria mais ampla que ato? Perfeito. O fato,
tem fatos... Essas são observações que estão aqui no seu livro e que, afinal de contas, você faz homenagem ao grande gênio, os dois gênios do direito processual penal, Eugênio Raul Zaffaroni e o nosso querido e saudoso José Henrique Pierangeli. Perfeito. Eles são realmente pessoas muito queridas. O Pierangeli foi meu professor. Tenho muita saudade do Pierangeli. E acontece o seguinte, nós temos a categoria do fato. Um fato pode ser, por exemplo, uma inundação no fórum. Naquele julgamento do Gil Rugai, os computadores não funcionavam. São fatos que vão suceder. Alguns fatos têm repercussão jurídica. Por exemplo, uma greve dos servidores é um fato que o quê? Faz sobrestar os prazos processuais. Diferentemente de um ato processual. O ato pressupõe a vontade e a manifestação da vontade de um dos sujeitos do processo. Como eu disse, acusado, o juiz, o promotor, o perito, o oficial de justiça. Você põe em prática o seu pensamento e desta conduta, que pode ser comissiva, o agir, ou também omissiva em não denunciar, em não arrolar testemunhas, do acusado silenciar, ela produz efeitos jurídicos. Não necessariamente negativos. Então, às vezes, o não fazer é aplaudido pelo processo penal. Claro. E você coloca muito bem no seu livro essa parte, que é a inatividade, não é, do jurado, da vítima, da testemunha, do acusado, do advogado também. Sim, claro. O advogado, por exemplo, numa audiência, ele não faz perguntas na testemunha. É um direito dele, ou seja, a autodefesa e a defesa técnica, mas a defesa ela se dá num aspecto positivo e num aspecto negativo. E ela não deslustra ela. Muitas vezes o silêncio, às vezes, é a melhor defesa. Está dentro do contraditório, mas ele silencia, não é? E já praticamente é uma tática da defesa. É uma tática, porque o acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo e não é obrigado a colaborar com o processo penal. Claro. Por quê? É o Estado que está querendo lhe impor uma sanção criminal e ele não tem um dever jurídico de colaborar com o processo penal. E aí que é aquela questão da revelia. Não existe revelia no processo penal. O acusado tem um cara Mahatma Gandhi de desobediência civil, digamos assim, se ele está com depressão, tomando Prozac e embaixo da cama dele e não atende a intimação do juiz, ele não está desrespeitando o juiz. Ele simplesmente está incapacitado, ele está com desobediência civil. Agora, os juízes se ofendem. Mas como? Eu chamei e ele não veio. Decreto a revelia, que não existe. Ele está ausente, porque o advogado está representando sempre. Não é a jurisdição que se ofende, é o juiz que se ofende. Perfeito, é o juiz. E se o acusado estiver preso, o que acontece? Se não vem, a escolta não traz. O que eles pedem? Doutor, defensor, por favor, desista da presença. Nós não precisamos do acusado aqui. Agora, se é ele que chama o acusado, ele fica tiririca se o acusado não comparece e se sente subjugado e se sente como se fosse uma... Mas isso não existe porque o advogado está representando ele lá. Claro, ainda bem que é a minoria, né, que se sente ofendida. Eu entendo que a minoria... Não é que eu queira defender aqui o Poder Judiciário, os meus colegas magistrados, mas realmente acontece isso, caro telespectador. E o doutor Roberto tem razão naquilo que fala. Então, a jurisdição é que deveria estar ofendida, mas não é. É o juiz que se ofende. Alguns, poucos. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta para você. A liberdade do acusado no processo penal é decorrente, então, da Constituição Federal? É isso, do direito de silenciar, não é? Do direito de não produzir prova contra si mesmo. Certo. Quer dizer, ele tem a plena gama de restar inerte, de não colaborar com o processo que é movido contra ele. É evidente que isso traz consequências. Roberto, isso é fruto, então, da sua tese da inatividade do processo penal, isso, né? da minha tese de doutorado, exatamente. Doutorado. Ou seja, a vida é cheia de opções. Você opta por um determinado caminho e você vai ter algum resultado. Se ele silencia, foi uma opção. Ele vai deixar de se defender, de fazer a contraprova. Isso pode até prejudicar a sua defesa, mas em outros momentos pode ajudá-lo. Ou seja, o importante é garantir-se a liberdade de todos, desde que ele não esteja fugindo, não está constrangendo ninguém, ele não está fazendo nada, ele está simplesmente inativo. Eu já estou caminhando para o final do programa, lamentavelmente. Mas eu quero fazer uma pergunta que me incomoda muito, este fato. Em um processo comum, é normal o profissional do direito referir-se à parte como réu.
desrespeitando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Você entende assim também? Também, porque a origem histórica da palavra réus no direito romano é justamente da pessoa já condenada. Claro. E acabou-se com um preconceito, né? Mas a gente vai fazendo as coisas e vai se repetindo sem se atentar para o significado das palavras. Acusado é acusado, é imputado. Depois de condenado, ele é uma pessoa condenada, se pode dizer um réu. Agora, nós vamos repetindo essas condutas, né? Essas práticas, como também o Ministério Público, no júri, ficar à direita do juiz em cima de um púlpito, em cima de um tablado, e o advogado lá embaixo. Lá embaixo. Ora, as partes não são iguais. Distante, ou distante, as partes não são iguais, não está na Constituição. A tríade de Búlgaro, autor, réu, só que dizia Búlgaro, réu também, e juiz. E juiz. Quer dizer, nós somos iguais. E não, o Ministério Público fica à direita, não à esquerda, num patamar mais elevado. Eu fiz essa pergunta ao ser examinador da banca do Ministério Público. Porque você foi examinador, né, da banca do Ministério Público. Incomodei muito dos candidatos, porque eu falava o seguinte: o senhor acha justo isto? Está certo? Aí ele olhava para os procuradores de justiça e olhava para mim, não sabia o que responder. Os mais inteligentes diziam: olha, realmente não está certo, mas é uma prática que foi se instituindo. E por quê? Mas ninguém respondia a origem. Que na França a carreira do Ministério Público e da Judiciário é a mesma, daí eles estarem lado a lado. Ninguém respondeu isto. E os mais, digamos assim, limitados nesse sentido, diziam: não, eu acho que está certo mesmo. Aí eu dava 0. Mas realmente na França o processo penal é mais liberal, não é? Depende, porque se for para terrorismo, combate ao terrorismo, é terrível. Não, é terrível, eu sei. Tem 48 horas de incomunicabilidade. Em processo comum, sim. Mas tem 48 horas de incomunicabilidade do advogado. Eu sei. Na Itália também é assim. Quando é terrorismo. Na Itália também é assim. Bem, Roberto, lamentavelmente eu tenho que encerrar o programa. Eu lamento porque essa é uma entrevista de elevada cultura jurídica, que você demonstrou aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Então, eu apresento as câmeras pelas suas considerações finais. Olha, fico muito feliz de estar aqui, poderíamos falar algumas horas. É tão gostoso conversar dessa forma descontraída. Claro. Mas eu gostaria só de encerrar chamando a atenção para o julgamento do mensalão. Muito rapidamente, que quando o advogado fala muito rapidamente dá até medo, né? Mas agora é mesmo. Nós temos o único Supremo Tribunal Federal do mundo que tem seus julgamentos transmitidos ao vivo. É verdade. Isto é fantástico, porque confere ao cidadão que não acredita mais na justiça, voltou a acreditar na justiça. É verdade. E começa a trazer participação da sociedade para entender o raciocínio jurídico. Isso é cidadania. Então, eu realmente defendo essa transmissão ao vivo dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, como também de outros tribunais que deveriam ser transmitidos. Eu sei que há muitas críticas porque os ânimos se exaltam. Muitas vezes dizem que um determinado ministro joga para a plateia, fica mais preocupado em se defender publicamente ou se passar uma figura de total... digamos assim, uma linha de postura, e outros aí são obrigados a se defender de forma mais agressiva, porque afinal foi para o Brasil inteiro, ou seja, os ânimos se acirram, mas é a transparência. Transparência. Eu gostaria de encerrar o julgamento, essa entrevista, dando os parabéns para essa iniciativa brasileira de transmissão dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal ao vivo, e também o único tribunal do mundo que recebe uma carta de preso, autua como habeas corpus e julga. Não existe no mundo um acesso à justiça como é no Supremo Tribunal Federal, em que um preso escreve uma carta e consegue... Isso aconteceu com um preso a quem eu dei um livro, que acabou-se o regime fechado integral de pena num habeas corpus de um preso chamado Oséias de Campos, que ele fez o habeas corpus com uma carta do seu próprio punho, e ainda houve uma fraude postal, porque o selo foi reutilizado, ele passava no suor da cadeia, tirou a tinta do selo e o ministro recebeu uma carta com a fraude postal. Claro que há o princípio da insignificância, crime de bagatela, e autuou o habeas corpus, que acabou com o regime fechado integral da lei dos crimes hediondos. Ou seja, foi uma cartinha de um preso. Muito bem. Quem uma vez me mandou uma carta, eu sempre dou livros. E eu achei algo estranho. Foi tão bem escrito. Eu falei, eu vou mandar um código penal. Peguei o meu último livro que eu tinha, autografei para o preso.
E mandei desejando com muita luz, com muita iluminação, que ele se regenere. Não é que com esse livro ele foi sozinho até o Supremo Tribunal Federal. Que maravilha. Porque o livro é bom. Olha aí, é recomendado. Ele, na cadeia, pelo menos funcionou alguma coisa a cadeia. Não, porque não. leu, não tinha o que fazer, ó, leu bastante, viu? Não, mas é recomendado. O Rábula. Muito bem. Direito e Justiça em Foco, inclusive, assina embaixo essa sua manifestação, não é, quanto ao Supremo Tribunal Federal. Não é bastante É um meritório. exemplo. É um exemplo. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu fiquei honrado. Não é todo dia que a gente tem este privilégio de ouvir a palavra de um sábio em direito penal, em direito processual penal e também um sábio nas questões humanas, porque você é uma pessoa dessa qualidade. Por isso eu respeito muito e esse programa Direito e Justiça em Foco agradece bastante. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux